informamos agora há pouco aqui, antes do intervalo, a morte de Mário Jorge Lobo Zagallo. O velho Lobo faleceu aos 92 anos, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. A morte foi informada pelo perfil oficial do Zagallo, né, no Instagram, uma das redes sociais. E tá aí, ó. É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial, Mário Jorge Lobo Zagallo. Pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano, ídolo gigante, um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Patriota acho que é uma palavra que define bem, né? Porque o Zagallo é o maior apaixonado pela camisa da seleção brasileira que eu tive o prazer de conhecer. Ele sempre falou com muito orgulho da passagem dele longuíssima pela seleção brasileira. Primeiro como jogador, né, campeão da Copa do Mundo de 58 na Suécia, o primeiro título do Brasil. O Zagallo era jogador, né, era o ponta esquerda daquele time. Depois, em 62, ele também é campeão do mundo como jogador ainda. É o técnico da seleção mais famosa da história, a seleção de 70, a seleção de Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho, Clodoaldo. O Zagallo foi aquele cara que colocou todos aqueles camisas 10 para jogarem juntos, né, e formarem aquele time que entrou para a história. Em 94, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, no Tetra, o Zagallo era o coordenador técnico, né, um auxiliar ali do Carlos Alberto Parreira. Ele ainda teve na Copa da França como treinador, quando o Brasil perdeu a decisão, chegou a mais uma decisão e perdeu por 3-0 para a França na final. Foi campeão de Copa das Confederações. Enfim, se a gente começar a falar aqui dos títulos do Zagallo, a gente não para mais. Alex, você chegou a ter contato com o Zagallo ainda como jogador, não? Não. De trabalhar assim no dia a dia eu não tive essa felicidade. Tive felicidade de conhecê-lo, sim, pessoalmente, trocar algumas vezes e dá para perceber essa energia pura. E o tamanho dele, Felipe, não é só um dos grandes... Ele é um dos grandes personagens do futebol brasileiro e mundial. Porque acho que é o único tetracampeão mundial em Copas do Mundo dessa maneira. Mas como pessoa também, ele deixa um legado realmente importante. Obviamente, nossos sentimentos para a família, mas que ele descanse em paz, porque essa passagem pela vida a gente nunca sabe se é mais longa ou se é mais curta. Importante é o que a gente deixa. E ele deixou coisas gigantescas que tem que ser, e se foi mais ou menos merecido, acho que ele teve pouco reconhecimento por tudo isso que ele é e significa. Mas para muitas pessoas ele tem. E acho que é isso que acho que deve confortar todos nós e todos os familiares e amigos. E o Zagallo recebeu também a maior honraria que é dada pela FIFA, né? Que é a Ordem do Mérito. O Zagallo recebeu essa honraria em 1992, né? É um cara que também foi reconhecido por toda a sua história no futebol pela Confederação Mundial de Futebol, né? A FIFA, Federação Internacional de Futebol. É um cara que, dirigiu muitos clubes, né? E entrou para a história de muitos clubes. Ele dirigiu Flamengo, Botafogo, Fluminense, Bangu, Portuguesa, dirigiu fora do Brasil, Emirados Árabes, Kuwait. Uma história longuíssima, né? Mas nada é mais simbólico do que falar sobre Zagallo, sobre o amor que ele tinha pela seleção brasileira, né, Jéssica? É exatamente isso. Quando a gente pensa no Zagallo, a gente lembra da camisa da seleção. Me vem à mente a camisa amarelinha da seleção, porque é um cara que ele marcou o nosso futebol por conta disso, né? A paixão dele pelo futebol e também pela seleção brasileira, a maneira como ele se dedicava, sempre com uma personalidade forte, falando coisas importantes para o nosso futebol. É uma pena que ele tenha partido, que Deus conforte o coração dos familiares, né? E tenha o Zagallo perto dele nesse momento, mas é também simbólico, né? Com tudo isso que a gente está vivendo com a seleção brasileira nesse momento, talvez seja o momento da gente olhar para essas figuras do passado que fizeram tanta coisa boa pela seleção. E fizeram. Para a gente encontrar o caminho das vitórias, o caminho do sucesso. E o Zagallo, para a alegria da família, dele próprio, ele recebeu muitas homenagens ainda em vida, né? Acho que isso deve confortar um pouco os familiares, né? Que estão passando por esse momento difícil. É claro que o Zagallo já tinha 92 anos, né? Então imagino eu que a família vá se preparando também, né? Para que essa passagem possa acontecer. Mas foi um cara que recebeu muitas homenagens. A gente ouviu diversas vezes
craques históricos da seleção brasileira que tiveram a oportunidade de serem treinados pelo Zagallo ou de terem jogado com o Zagallo, do carinho que sempre trataram o velho Lobo, né, como ele era carinhosamente chamado. Então, os relatos de pessoas que estiveram sempre cercando o Zagallo são os mais carinhosos possíveis, né, com um cara que fez tanto pelo futebol, né? E as homenagens, elas vão seguir como segue mundo afora. Como a gente fala de Guardiola hoje, mas tantos outros, Cruyff, enfim, grandes treinadores e personalidades do futebol falaram e falam e tem que falar sobre essa seleção de 70. Com muito talento, onde ele sim fez por onde, e os caras contam todas essas histórias, fazer aquilo, transformar numa engrenagem e isso andar da maneira que andou, da maneira que foi. Então essa história realmente é para poucos, são para pessoas especiais como o Zagallo. Ele acaba sendo feliz da gente, dele ser brasileiro, ter passado por aqui e ter sim deixado muita coisa legal, muita coisa importantíssima que a gente tem que estar resgatando, tem que estar lembrando o tempo todo. Imagens do Zagallo a gente tem muitas, né, Jéssica? A gente viu imagens ali de um gol dele na Copa de 58, a gente vê imagens aí dele do lado do Parreira, né? Isso já na Copa de 94. Ele sendo erguido ali pelos jogadores, o famoso "vocês vão ter que me engolir", né, ao longo das eliminatórias, e ele tinha essa vibração, né? Ele tinha uma coisa super especial com o número 13, né? 13 letras. 13 letras, tudo ele falava que era sinônimo, tudo que tinha 13 letras era um sinônimo de sorte para ele. Consegui encontrar, né, rapaz, nas coisas, as 13 letras, o bicho era bom, hein? Ele pensava bastante sempre, né? Qualquer coisa positiva que trazia 13 letras, ele fazia questão de dizer. Aí ele sendo abraçado por Américo Faria, pelo Rodrigo Paiva, fazendo aviãozinho. O cara aí, ó, na Copa de 70, né, como treinador, sendo expulso ali pelo árbitro de campo. Zagallo era um cara enérgico, né? Sempre foi um cara muito agitado, enérgico, né? Sanguíneo. Dava entrevistas fortes também, falava duro quando tinha que falar. Tá aí sendo erguido depois do tri, né, na Copa de 70. Então, o que não faltam aqui nos nossos arquivos são imagens. Aí já com a taça, né, a Jules Rimet, depois da Copa de 70. Aí a premiação em 94, né, depois do Tetra nos Estados Unidos, ele beijando a taça, sendo abraçado pelo Zinho, pelo Bebeto, lá no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, né, onde foi realizada a final. Aí o Zagallo mais jovem como treinador, com a camisa do Vasco. Treinou o Bangu também, aí no Fluminense. Olha, se tem uma coisa que a gente tem aqui nos nossos arquivos, são imagens do Zagallo dirigindo os clubes pelos quais ele passou, jogando bola, comemorando títulos e não foram poucos. Valorizando o futebol. Valorizando o futebol brasileiro e dando entrevistas com muito amor, né, pela seleção brasileira. É uma vida dedicada ao futebol, é uma vida dedicada ao futebol brasileiro, à seleção brasileira, aos clubes que ele dirigiu, que ele fez parte, e uma história vitoriosa. Então é muito legal ver essa trajetória toda do Zagallo, a importância que ele teve pra gente, né? Uma pessoa que conquistou, que marcou tanto a nossa história, não só uma vez, mas diversas vezes, né? Ele fez parte de toda essa história da seleção brasileira, seja liderando a seleção, seja com a sua experiência, né? Eu acho que isso faz tanta diferença quando a renovação acontece, os novos trabalhos eles chegam, mas sempre se conta com o legado, sempre se conta com aquilo, com a experiência deixada por alguém. E foi muito legal ver ele participar de toda essa história, né? Certamente ele vai deixar muita coisa boa, um legado enorme, imagens que emocionam todo mundo, que emocionam a gente, que trouxeram tanta felicidade, né, para todo torcedor brasileiro. Que bom que ele pôde receber todas essas honrarias, né? E pôde ser tão vitorioso em vida. Certamente vai ser... merecido demais, né? Vai ser falado, lembrado no mundo todo, falando do falecimento, mas de toda essa história dele, né, Felipe? Acredito, né? Muita coisa para lembrar da história dele. Tudo de uma maneira muito ética, né, cara? Muito limpa. Você não ouve... É difícil ouvir quem que fala mal quem que não gostou do Zagallo, que conviveu, que conheceu. Então, isso que para a formação de pessoas no nosso Brasil, não só no futebol, acho que é importante esse tipo de exemplo que ele acaba passando, deixando uma vida, porque se a gente passar por aqui, não deixar nada, não deixar saudade, né? Então isso de uma maneira limpa, cara, é o que o Zagallo nos deixa. O Zagallo já estava lutando bastante no ano passado, ele chegou a ficar 22 dias internado, né, entre agosto e setembro,
teve uma infecção urinária, conseguiu ter alta do hospital, né? Vinha aí batalhando, né, para continuar e seguir sua vida da melhor maneira possível, né? O que é possível para uma pessoa de 92 anos. Aí a gente vê imagens dele como jogador do Botafogo, né? Um Botafogo histórico. Teve Didi, Garrincha, Nilton Santos, o Zagallo também jogava naquele time, né? Ele aí com a camisa da seleção brasileira. E o Zagallo, muita gente dizia, a gente só assistiu a Copa de 58, 62 por vídeo agora, principalmente na pandemia, né? Que os jogos foram mostrados na íntegra aqui no Sport TV. E aí o gol do Zagallo, né? E diziam que ele era um dos primeiros jogadores com esse entendimento tático do jogo, né? Porque ele era um ponta esquerda. Naquela época, o que dizem os mais antigos é que naquela época o ponta não voltava para marcar, né? O ponta só tinha função ofensiva. E o Zagallo foi um dos pioneiros a ser um ponta que quando o Brasil perdia a bola, ou quando o time dele perdia a bola, ele recuava para marcar e virava uma espécie de quarto meio-campista. E que isso, para a época, foi algo de muito destaque, assim, de um cara que já entendia um jogo que talvez fosse à frente do seu tempo, né? E que talvez isso tenha ajudado muito, né? Esse entendimento, tenho certeza disso, na carreira brilhante que ele teve também como treinador, né? Isso aí é muito claro que para ser treinador da seleção de 70, ele teria que ter esse tipo de conhecimento. É legal ouvir a história desse pessoal das antigas, porque o futebol ele vai muito além do que às vezes as pessoas de fora, ou que nunca jogaram, ou que jogaram pouco, de achar que a bola tá ali, tudo realmente é sorte, tudo, junta lá esses caras todos bons e dá o colete para cada um ali, vai, não. Tudo precisa de um caminho que esse atleta que teve a oportunidade de jogar com essa visão do que ele já podia estar na frente, no pensamento, às vezes a qualidade ela pode ser um pouco menor, não em relação ao Zagallo, mas o entendimento do jogo deixa ele mais bonito, né, cara? Você tem atalhos naquilo ali que realmente ajuda, e para a época dele, que hoje tem estudo pra caramba, tem história pra caramba, é muito mais fácil de você pensar em algumas coisas do que naturalmente lá na década de 50. Eu acho que isso é legal, né? Era uma época totalmente diferente. Hoje a gente tem tanto auxílio, tanto aplicativo, recurso, software que nos ajuda com Luzinha dados, daqui, com informação. gráficos. Hoje você tira uma informação de um jogador que joga lá no Japão. Sim. Na terceira divisão. Você consegue assistir isso, tem isso dados, você né? Tirar dados. É muito fácil, é muito facilitado hoje esse trabalho, graças à tecnologia que vem para nos ajudar. Então, imagina naquela época você inovar. Quão inteligente você tinha que ser. Você tinha que estar à frente ao seu tempo mesmo. Quando em 70 ele faz tanto jogador bom jogar junto, é porque ele entendia o jogo de uma forma diferente. Isso é muito bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha agora num perfil do Zagallo falando da relação dele com os clubes do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Zagallo, um homem que venceu 2 Copas do Mundo como jogador, 58 e 62, e outras 2 na comissão técnica, treinador em 70, coordenador em 94. O único tetracampeão do planeta. Uma lenda do esporte brasileiro forjada na Tijuca. Foi no bairro da Zona Norte da capital que Mário Jorge Lobo Zagallo cresceu e se tornou um competidor apaixonado. Primeiro veio o tênis de mesa, no América, o maior clube da vizinhança. Depois veio o futebol. E os primeiros passos como jogador profissional foram no Flamengo. 8 anos entre 1950 e 1958. Graças ao que fez com a camisa rubro-negra, Zagallo chegou à seleção. No Flamengo, o destaque foi o tricampeonato carioca, 53, 54 e 55. Décadas depois, como técnico, voltou ao clube que o revelou. Tô no meu ninho. Meu ninho é o Flamengo, pô. Eu comecei a minha carreira e joguei no juvenil do Flamengo em 1950. Então, para mim, isso é glorioso eu estar hoje aqui no Maracanã dirigindo o Flamengo. Foram 3 passagens como treinador, 2 títulos cariocas. O mais emocionante, em 2001, inclusive, foi o último da carreira. E foi com estilo. O Vasco valorizou, mas nós mostramos quem somos nós. É o preto e vermelho. O preto e vermelho é que manda aqui. Zagallo ainda treinou outros 3 grandes clubes do Rio. No Fluminense, foi campeão carioca, em 71. O Fluminense mostrou com humildade que pode se levantar um campeonato. E aí está a resposta. No Vasco, 2 passagens e 99 jogos, mas sem títulos.
E a nossa obrigação agora é de ganhar dentro de campo. Agora a carreira de treinador começou mesmo no Botafogo. Primeiro, ele foi atleta do clube logo depois que deixou o Flamengo, em 58. Jogou ao lado de Garrincha, Nilton Santos, Didi. Seguiu em atividade até a aposentadoria dos gramados em 65. E aí, recebeu o convite para comandar o time. Foi quando um certo número apareceu na vida dele. Não é o 13 da sorte, é o 13 de Santo Antônio. Porque a minha mulher, ela era devota de Santo Antônio, e aí eu aproveitei e botei o número 13 nas costas e fiquei vendo o resto da minha vida com 13. 13 de junho, dia de Santo Antônio. O número embalou o bicampeonato carioca do Botafogo, comandado por ele em 67 e 68. Se o Jairzinho não sai de campo, eu tenho certeza absoluta que o time não se descontrolava da maneira que se descontrolou. Foi escolhido para estampar a estátua erguida pelo Botafogo em homenagem a Zagallo. Está em frente ao Nilton Santos. A camisa é do Brasil e a postura é de jogador. Mas o que ele amava mesmo era liderar fora de campo. Vou falar que eu preferia ser técnico, pelo sucesso que eu tive. Um sucesso inquestionável que sempre esteve acompanhado de um sotaque carioca. Isso eu tenho que repetir no mundo, porque só tem um brasileiro que conseguiu 4 títulos como jogador, 58, 62, 70 como técnico e de 94. São imagens espetaculares, né? E o Zagallo fala ali, eu gostava mais de ser técnico porque foi onde eu tive mais sucesso. Pô, ele foi 2 vezes campeão do mundo como jogador com a seleção brasileira, né? Então é difícil dizer se fez mais sucesso como técnico do que como jogador. Pelo jeito, pelo entendimento dele de futebol, é compreensível ele falar como ele acabou sendo campeão e tendo sucesso como treinador. Poxa vida, imagina aquela relação, e a gente vê isso nos treinadores, né? Às vezes, normalmente, treinador não é aquele cara que jogou pra caramba, foi muito campeão e vira treinador, né? E o Zagallo, essa é a exceção. Pois é, Zagallo é um cara espetacular, tem história no Flamengo, história no Botafogo, jogou com caras espetaculares, né? Talvez o maior time, talvez não, certamente o maior time da história do Botafogo, o Zagallo fazia parte com Didi, Nilton Santos, Garrincha, Zagallo, um time que está no coração de qualquer torcedor mais antigo do Botafogo, né? Os atuais que conseguiram resgatar um pouco da história, foram pesquisar um pouco, ouvindo os pais, os avós, né? Também tiveram a oportunidade de conhecer o que foi aquele time, né? Era um time que rivalizava com o Santos do Pelé na época, né? Os grandes jogos do Brasil, né? Eu lembro perfeitamente, meu bisavô falava muito que os grandes jogos daquela época, que todo mundo esperava, era Botafogo e Santos. Porque todo mundo queria ver Pelé contra a Garrincha. E o Zagallo teve o privilégio de fazer parte de um desses 2 times, né? É uma história linda demais, né? Talvez deve ter muitos profissionais que sonham em viver um momento que o Zagallo viveu. Olha quantos momentos o Zagallo viveu. Então é uma história muito linda e a gente vê na fala dele, né? A gente assistindo a reportagem, como ele era autêntico nas palavras, sincero, sempre verdadeiro com o que ele sentia naquele momento. Às vezes provocativo, né? Provocativo, com coragem para falar, né? De afirmar o que ele estava sentindo, o que ele pensava naquele momento, independente do que ia vir depois, né? Então, é muito legal ver isso, bacana, levantando tantas taças assim. E é bacana ele marcar o que ele fez como treinador. Talvez o desafio para ele era maior em liderar do que ser um jogador lá dentro de campo, né? Vamos acompanhar mais um pouquinho da história de Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, que faleceu na noite desta sexta-feira. Zagallo eterno, com 13 letras e incontáveis alegrias. Desde os tempos de jogador, quando o velho Lobo era ainda o formiguinha. Fundo para o arco, livre para Zagallo, nele na área seca. Entra Zagallo, prepara-se da esquerda, atirar, tira e gol! Zagallo marca o seu primeiro gol na Copa do Mundo. Era assim que o ponta esquerda ficou famoso no início. Um operário, ajudava os laterais na marcação e partia para o contra-ataque. E pensar que a carreira quase não despontou. Meus pais eram contra
que eu fosse jogador de futebol. Até que um determinado dia um dirigente, não tem problema nenhum, pô. Ele vai levar a vida de futebol, não vai ser vagabundo nenhum, não. Porque naquela época era difícil. Difícil, mas desde jovem, Zagallo mostrou personalidade. Começou na base do América do Rio, tricampeão carioca pelo Flamengo e outros 2 estaduais pelo Botafogo. Só que nada se compara à seleção brasileira. Ou amarelinha, era assim, com toda essa intimidade, que Zagallo se referia a cada convocação. Bicampeão do mundo como jogador. Mas em uma das últimas entrevistas, Zagallo revelou o que todo mundo já imaginava. Gostou mais de ser jogador ou treinador? Eu vou falar que eu preferia ser técnico, pelo sucesso que eu tive. Foi justamente como treinador que o apelido mudou. O franzino Formiguinha se tornou o Velho Lobo. A caminhada começou em 70, éramos 90 milhões. Zagallo assumiu o comando da seleção depois que João Saldanha confrontou as imposições da ditadura militar, que interferia em algumas convocações. Aos 39 anos, Zagallo comandou um time cheio de estrelas. Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, mostrou que era possível administrar egos e chegou ao primeiro título mundial como treinador. Mário Jorge Lobo Zagallo, o técnico que mais vezes dirigiu a seleção. 126 jogos. Em alguns momentos, questionado, vaiado, mas sempre sincero. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Teve personalidade forte para convocar e cortar atletas como Romário. Enfrentou a tal polêmica das caricaturas no banheiro de uma antiga boate do jogador. Não é o momento para se tocar nesse assunto. E você vê que eu mudo até de fisionomia. E combatia as críticas de frente. Estou aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Supersticioso, ele era devoto do número 13 como ninguém. Não é o 13 da sorte, é o 13 de Santo Antônio. Porque a minha mulher, ela era devota de Santo Antônio, e aí eu aproveitei e botei o número 13 nas costas e fiquei vendo o resto da minha vida com 13. Um amor incondicional que só se dividia quando o assunto era seleção brasileira. Como poucos, como raros. O único tetracampeão do mundo, a última conquista como coordenador técnico foi do amigo Carlos Alberto Parreira. E assim como em 70, a dupla entrou para a história novamente. Zagallo também conquistou um carioca pelo Botafogo. Fluminense foi bicampeão pelo Flamengo, o último título conquistado em 2001. Mas quis o futebol que o último trabalho do Velho Lobo fosse em uma Copa do Mundo, a de 2006. Desde então, Zagallo se afastou do futebol, ficou mais perto da família, evitou holofotes, mas reapareceu no revezamento da tocha antes dos Jogos do Rio. A história será encarregada de preservar a vida desse patrimônio da seleção. Zagallo, imenso, com 13 letras também, gigante até nos últimos dias.